Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre pronomes relativos. Gente, infelizmente esses daqui, o nome ele não dá muitas dicas pra gente do que possa ser, certo? Diferente do que a gente viu anteriormente, pronome indefinido, pronome demonstrativo, antes a gente conseguia tirar um pouquinho do nome. Mas vamos entender então o que são esses pronomes relativos. Bom, gente, primeira informação que a gente tem que ter é que eles são fundamentais na construção de um texto. São aqueles a que se referem a termos já expressos e, ao mesmo tempo, introduzem uma oração dependente. Então, nós temos aqui a primeira oração. Esta é a pessoa. Segunda oração, que amo. Gente, só lembrando a questão de oração, cada oração tem que ter um verbo ou uma locução verbal. Vamos lembrar então o que é verbo. Ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos analisar aqui, ó. Por exemplo, na primeira oração, o verbo é o verbo é, que é um verbo, gente, que indica um estado. O segundo é amo. Por quê, gente? Ele indica uma ação. Então, por isso que eu tenho duas orações aqui. Se a gente for ver aqui na sequência, nos diz que o pronome relativo, ele refere-se a um termo já expresso na primeira oração. Que amo. Quem que eu amo? A pessoa. Então, gente, esse pronome relativo, que no caso é o que, ele introduz a segunda oração relacionada com a primeira. Então, gente, eu não consigo analisar essas orações separadamente, justamente porque elas têm relação de dependência. Eu não consigo entender quem que é a pessoa, quem ama, quem amo, amo quem? Eu não tenho essa informação. Então eu dependo da primeira para que a segunda faça sentido. Mas se a gente for analisar a primeira, né? Esta é a pessoa que o quê? Falta uma informação. Então essas duas orações, elas apresentam então dependência. Então, gente, como que é a caracterização dos pronomes relativos? Eles são os que substituem um termo substantivo imediatamente antecedente. Tem duplo papel: substituir o nome, que é um pronome, e ligar a oração, conectivo. Por exemplo, aqui, ó, gente, vovó viu uma uva. Uma uva era verde. Então, aqui eu tenho uva e uva. Então, eu tenho duas vezes a mesma informação. O que eu faço? Para evitar, então, essa repetição, eu posso falar: a uva que vovó viu era verde. Então, eu evitei a repetição do termo uva e o pronome relativo que aqui, gente, está me auxiliando nisso. Poderia construir também da seguinte forma: vovó viu uma uva que era verde. Então, gente, esse pronome relativo que a gente estava falando ali, ele existe, então, para evitar essa repetição. E no caso, gente, o termo que está logo antes dele vai ser, então, o termo que ele está evitando essa repetição. Então, gente, o que acontece? Sem os pronomes relativos, teríamos dificuldades para conectar ideias e nossas frases seriam enfadonhas e fragmentadas. Por exemplo, encontrei um carro em frente à minha casa. Minha casa não tinha garagem. Ou seja, gente, o que acontece ali naquele trecho? São duas orações, porém, gente, eu não tenho uma ligação, tem uma palavrinha ali que está conectando elas. Então, elas parecem que não fazem ligação nenhuma. Então, é isso aqui que os pronomes relativos, eles evitam, que fiquem dois períodos extremamente separados. Também, gente, ali, né, eles evitam tanto a fragmentação quanto a repetição. Justamente porque eu poderia colocar: encontrei um carro em frente à minha casa que não tinha garagem. Então, o que aqui, gente, ele está evitando a repetição do termo minha casa. Mesmo tendo a vírgula, gente, eu tenho que ver o termo que vem logo antes. Os pronomes relativos, contudo, têm uma sintaxe que poderia ser estudada com muita atenção, pois frequentemente nos deparamos com problemas relativos ao seu uso. Então, assim, gente, o pronome relativo ele é bastante complexo dentro da língua portuguesa.
Então, a sintaxe, ou seja, suas funções, elas são bastante amplas. Então, a gente pode ter, por exemplo, o pronome relativo que como sujeito. Ele pode funcionar como conectivo, ele pode funcionar como pronome interrogativo, ele pode funcionar transformando uma frase em uma frase exclamativa. Então, ele pode ter diferentes funções. E o problema maior dele é a dificuldade em a gente conseguir, então, saber exatamente quando usá-lo. Então, esse é o grande problema que nós vemos na língua portuguesa. Então, nós temos aqui, gente, por exemplo, uma tabelinha dos pronomes relativos. Eles são divididos em pronomes relativos variáveis e invariáveis. Os variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. E são invariáveis que, quem, e, onde e aonde. Gente, então aqui eu tenho uma tabelinha onde eu tenho todos os possíveis pronomes relativos. Lembrando, gente, essas mesmas palavras aqui, elas podem exercer diferentes funções, tá? Então eu tenho que analisar, ela está evitando a repetição de um termo? Se ela está evitando, ela é pronome relativo. Então, gente, por exemplo aqui, o homem a quem entreguei as provas está ali. Então, esse quem aqui, gente, ele evita que a frase fique como? Entreguei as provas ao homem. O homem está ali. Evita que a frase fique, a festa ocorreu num lugar, o lugar era ruim. Reunindo fica, o lugar onde ocorreu a festa era ruim. Ou então, li isso e gostei disso. Posso colocar como, gostei do que li. Ou então, ele não pediu desculpas, isso me magoou. Ele não pediu desculpas, o que me magoou. Então, todos esses períodos ali a gente pode perceber que os pronomes relativos eles estão sendo usados, então, para evitar a repetição do termo antecedente, para evitar que essa frase fique parecendo duas coisas que não são unidas. E, gente, nós temos as funções sintáticas, então, de pronomes relativos. Eles sempre vão exercer uma função sintática. Quando determinam um substantivo, são pronomes adjetivos, portanto, são adjuntos adnominais. Quando não determinam substantivo, são pronomes substantivos, portanto, núcleo em um sintagma. Vamos analisar aqui então. As mulheres cujas filhas saíram estão preocupadas. Cujas, gente, está sendo um pronome relativo adjetivo. Então, eu sei que esse cujas aqui é adjunto adnominal. Só para lembrá-los, adjunto adnominal, gente, é um termo acessório. Então, ele não precisa necessariamente estar expresso na minha oração. Então, eu posso deixá-lo ali, mas eu não tenho essa obrigatoriedade, tá? Então, gente, eu posso colocar que as mulheres que vieram estão preocupadas. O que, gente, é um pronome relativo substantivo, porque ele é núcleo. O pronome relativo que não determina nenhum substantivo. Então, aqui ele é núcleo do sintagma, tá, gente? Então, diferente do que a gente viu anteriormente. Anteriormente, ele era um pronome relativo adjetivo. Aqui ele é um pronome relativo substantivo. Também, gente, eu tenho aqui. As mulheres cujas filhas saíram estão preocupadas. As filhas das mulheres saíram. Então, o sujeito é as filhas das mulheres. O sujeito, nesse caso aqui, recebe dois adjuntos adnominais. O artigo as e o sintagma preposicionado das mulheres. Gente, nós já vimos antes o que é essa questão de sintagma, tá? Então, qualquer coisa, retomem lá pra gente saber certinho o que é. Bom, gente, falamos então dos pronomes relativos que são extremamente importantes dentro da língua portuguesa. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!